Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Se tá curtindo essa história, já deixa o like e comenta o que tá achando. Agora vem comigo para mais um capítulo. No meio da noite. Capítulo 17. Estremeço assim que reconheço o muro ao longe. Parece tão imponente agora quanto há 30 anos, talvez até mais, graças à sua óbvia falta de manutenção. Algumas pedras se quebraram, formando escuras e escorregadias fendas de musgo. No topo, a ferrugem gruda nos dentes do arame farpado. Tudo sugere algo não apenas proibido, mas também verdadeiramente perigoso. Quando chego ao muro, sigo a trilha aberta 30 anos atrás, procurando a brecha pela qual passamos. Ela ainda está lá, o que me faz pensar que ambos os administradores do terreno, primeiro o Instituto Hawthorne, agora o Condado, ou não sabem a respeito disso, ou não dão a mínima. Ao passar pela fresta no muro, sinto o mesmo calafrio que senti quando criança. Eu não deveria estar fazendo isso, nem agora, nem naquela época. A maior diferença entre essas duas jornadas é minha aptidão física, ou a falta dela. Quando eu tinha 10 anos, mal tinha consciência do chão que se inclinava, ficando mais íngreme à medida que nos aproximávamos da cachoeira. Neste momento, com 40 anos e a forma física meio capenga, minhas pernas doem enquanto sigo em frente. Quando chego ao afloramento, preciso de 1 minuto para recobrar o fôlego. Então, espio por cima da queda d'água e fico sem ar mais uma vez. Billy estava aqui o tempo todo. Enquanto eu crescia, envelhecia, ia para a faculdade, conhecia Cláudia, me casava, Billy permaneceu aqui, sem poder fazer qualquer uma dessas coisas. A injustiça disso, a absoluta crueldade, faz uma lágrima escorrer dos meus olhos, e eu rapidamente a enxugo. Embora hoje em dia não haja atividade policial no fim da cachoeira, é possível ver sinais da presença recente da polícia por toda parte. No lago, um pequeno bote inflável está atracado à rocha, e o movimento instável da queda d'água o faz dar uma leve balançada. Uma fita amarela de isolamento foi esticada ao longo da margem do lago, um pouco de exagero processual que, no entanto, me lembra que estou olhando para uma cena de crime. Veículos de resgate deixaram grandes marcas de pneu na grama, incluindo 2 sulcos paralelos no chão que vão em direção à água. Só consigo pensar em um veículo que precisaria chegar tão perto, a van que levou embora o que restou de Billy. Esse pensamento me devolve a sobriedade e volto minha atenção para o restante do terreno. O matagal cresceu consideravelmente e ficou mais denso desde a última vez que estive aqui, e a floresta se intrometeu por toda parte. 30 anos atrás eu conseguia ver a maioria das construções anexas, embora estivessem num ponto alto demais para distinguir o que eram. Agora, porém, mal dá para enxergar o que há entre as árvores. Talvez as pessoas que pagam para celebrar as festas de casamento aqui prefiram assim. A única estrutura que pode ser vista com facilidade é a mansão, que mesmo meia densa floresta é grande demais para não ser notada. Olhando para ela agora, eu me lembro do que Billy disse sobre o lugar. Eles falam com fantasmas. De onde estou, percorro com os olhos todo o terreno do instituto e não vejo mais ninguém por perto. Nenhum carro, ninguém. Embora eu saiba que a área não está completamente abandonada, a sensação é de que está, como se a polícia, ao recuperar o corpo de Billy, tivesse empacotado tudo o que precisava e deixado o restante para trás. Eu me pergunto se o mesmo aconteceu com o próprio instituto, embora a mansão seja utilizada de vez em quando para cerimônias de casamentos e festas. Presumo que haja áreas que convidados não podem acessar. É um lugar grande, provavelmente contendo salas que estão intocadas desde que o instituto fechou as portas. Será que, assim como a polícia fez no lago, as pessoas que trabalham no Instituto Hawthorne deixaram coisas para trás? Saio do afloramento e começo a descer até outra parte do terreno do instituto, confiando na memória da minha visita de tanto tempo atrás. Não há trilha, apenas uma encosta íngreme e densamente arborizada, cravada de pedras e vegetação que bate na minha cintura. Ando com cuidado, segurando no tronco das árvores e me abaixando para passar sobre os galhos. O tempo todo tento ouvir qualquer ruído, como os que ouvi vindo para cá, o eco de passos que não são meus. Se alguém me seguiu até a estrada, não vejo por que não teria continuado até aqui, mas não há ninguém me seguindo, pelo menos ninguém que eu consiga ver. Isso e o fato de que não ouço nada enquanto volto a andar me faz pensar que o que ouvi lá atrás foi realmente um eco dos meus passos, ou
a minha imaginação levando a melhor. Ou talvez eu tenha alucinado. Considerando tudo o que vivenciei nos últimos dias, é a explicação mais plausível, que a culpa, a tristeza e a privação de sono finalmente detonaram meu cérebro. Mas então meu celular apita no meu bolso, um lembrete de que pelo menos parte disso é real. Câmeras de trilha não captam alucinações. O que quer que a minha tenha me enviado é real, e neste momento está no meu quintal. E pelo visto, é Henry. Abro o aplicativo e lá está ele, parado na frente da câmera, com um grande sorriso no rosto e uma folha de papel nas mãos. Ele escreveu com canetinha: Oi, Sr. Marsh. Eu vejo a imagem e sorrio. Ashley está certo, ele é um bom menino, e a pontada de preocupação que sinto pelo garoto não é nada perto do que ela deve aturar a cada minuto de cada dia. A vida é difícil, não adianta negar. O mundo é quase sempre brutal e cruel, e parece ficar ainda mais difícil com o passar do tempo. As pressões e os perigos que as crianças enfrentam hoje são muito piores do que quando eu tinha essa idade. Não consigo imaginar de que maneira pais como Russ e Ashley lidam com a ansiedade. Não tenho psicológico para isso. Algo que Cláudia nunca entendeu. Agora, com o celular na mão, penso em ligar para ela, só para dizer que estou descendo uma encosta arborizada e devo estar passando por um punhado de erva venenosa. Na nossa relação, era Cláudia quem gostava de atividades ao ar livre e vivia me arrastando para vários parques a fim de, nas palavras dela, estar em contato com a natureza. Eu gosto de estar em contato com o meu sofá, era o que eu dizia a ela, e com a minha televisão, mas já liguei demais nos últimos dias. Estremeço ao pensar na mensagem de voz que deixei ontem à noite. Acho que Billy pode estar me assombrando, Cláudia. Então envio uma mensagem curta, fofa e 100% verdadeira, caminhando na floresta e pensando em você. Guardo o celular no bolso e continuo a descida até a outra parte do terreno do Instituto Hawthorne. Conforme a terra fica mais plana, a floresta se torna menos densa. Existe até uma trilha de cascalho da qual me lembro de ter visto 30 anos atrás. Agora eu me enveredo por ela, seguindo na direção oposta da rota que fizemos no passado. Eu não me importaria de evitar o que encontramos naquele dia. Caminho pela trilha sinuosa, passando por um campo de flores silvestres e por uma ponte de pedra que atravessa um afluente. Do outro lado, em uma área que já foi um prado, mas agora está sendo lentamente engolida por árvores, há um celeiro que parece tão antigo quanto o próprio solo. As paredes de madeira não têm pintura e estão desbotadas pelo sol, e a construção se inclina levemente sobre seu alicerce de pedra, dando a impressão de que seria derrubada por uma brisa mais forte. A porta do celeiro está entreaberta, uma lasca de escuridão tentadora, não por aquilo que revela, mas por aquilo que esconde. A curiosidade me atrai por mais perto, e eu me pego saindo da trilha para espiar pela fresta. O interior do celeiro é uma teia de sombras quebradas, apenas por um raio de sol que se filtra pela brecha da parede. Eu mais sinto o cheiro do que vejo o que há lá dentro. Feno seco, que deve ter sido enfardado décadas atrás. Poeira, o cheiro quente e terroso de madeira velha. Há algo mais também, algo bem desagradável. Localizo a fonte do odor no chão do celeiro, pousado no feixe de luz que entra pela porta aberta atrás de mim. Uma lata. Muito estranho. A lata foi aberta, a tampa tipo abre e fecha pendurada. Mesmo a alguns metros de distância, o fedor que sai dela denuncia o que tinha dentro. Atum. Ao redor da lata, há pegadas que se espalham em todas as direções. Algumas seguem para a porta, outras mais para dentro do celeiro. As minhas pegadas fazem um pouco dos dois. Meus pés apontados para o celeiro enquanto dou vários passos rápidos para trás, para longe dele. Não me ocorreu que poderia haver invasores na propriedade, mas agora que está claro que é. Faz todo sentido. O Instituto Hawthorne é um lugar isolado, quase abandonado. Se não fosse pelos esporádicos casamentos e eventos privados, alguém poderia morar dias aqui sem ser incomodado, quiçá semanas. E embora não dê para saber há quanto tempo essas pegadas foram feitas, não quero ficar por perto e descobrir. De volta à trilha, aperto o passo, seguindo por outra ponte e por um semicírculo de estátuas. O chão ao redor delas, escondido por ervas daninhas, dobro uma esquina e paro de súbito. Este é o lugar que encontramos por acaso 30 anos atrás, o lugar que eu queria evitar. Olhando para ele agora, as paredes de granito, o portão de ferro forjado, sou tomado por um pensamento que me consome por inteiro. Foi aqui que traí Billy.
Sexta-feira, 15 de julho de 1994, 13h56. O som da risada de Ragesh é tão estrondoso que assusta o bando de pássaros próximos. Eles voam em uma profusão de chilreios, assustados, agitando as asas, planando sobre a cachoeira. A risada de Ragesh se vai com eles. Odeio ser a pessoa a dizer isso para você, mas fantasmas não existem, diz ele a Billy. Existem sim, rebate Billy, com tanta convicção que até Ethan se sente envergonhado por ele, o que lhe desperta um sentimento de culpa. Billy é seu melhor amigo. Ethan deveria protegê-lo, mas Ragesh tem razão. Fantasmas não existem. Além disso, Billy não protegeu Ethan quando eles formaram grupos em lados opostos da estrada. Essa desfeita ainda lhe dói, mesmo que agora estão perto da cachoeira, colados uns nos outros, no afloramento de tal maneira que deixa Ethan claustrofóbico. Podemos ir embora? Pergunta Ethan, com um fiapo de voz tão manso que se pergunta se alguém o ouviu. Ele acha que não, pois Ragesh continua falando. Prove, desafia ele. Não tenho como fazer isso, responde Billy. Ainda não vi nenhum. Mas você quer ver, né? Um lampejo de crueldade cintila nos olhos de Ragesh. Eu conheço um lugar onde dá pra ver. Ashley inclina a cabeça e dá uma olhada nele. Você acabou de dizer pro Billy que fantasmas não existem. Se decida. Pode ser que Billy me ajude a mudar de opinião, afirma Ragesh. Talvez o lugar para onde estamos indo me faça acreditar que eles existem. Venham comigo, se tiverem coragem. Ele se afasta e sai andando em direção às árvores sem dizer mais nada, como se soubesse que os outros o seguirão. E eles seguem, de fato. Billy e Russ, ansiosos, Ashley devagar, soltando um suspiro. Ethan fica mais uma vez na retaguarda, seguindo-os ladeira abaixo de má vontade. Ele não entende porque o grupo está se embrenhando ainda mais na propriedade em vez de dar meia volta e ir embora para casa. Tampouco entende por que estão aqui, porque Billy os trouxe para esse lugar. Ele quer mesmo achar fantasmas? Seu último pensamento, mas com certeza não menos importante, é: o que acontecerá se eles forem pegos? Ethan presume que não será legal, mas não seria nada comparado à reação de seus pais quando descobrirem que lhes desobedeceu, o que com certeza vai acontecer se o grupo for pego em flagrante. E sua mãe já está bastante chateada por ter perdido o emprego. Quando chegam a um terreno plano e uma trilha de cascalho sinuosa, Ragesh vira à esquerda. É logo ali na frente, anuncia ele, conforme esperavam. Logo após a curva a uma estrutura, está encostada nas árvores e ladeada por um par de salgueiros gigantes. Então é difícil para Ethan ver do que se trata enquanto o grupo se aproxima. É só quando estão bem na frente da estrutura que fica claro. É um mausoléu, construído em um mármore e granito. O monumento, largo e atarracado, fica nas sombras dos salgueiros. A frente é adornada por duas colunas ao redor das quais sobem gavinhas de era. Além disso, as folhas do salgueiro roçam o telhado pontudo e dão a impressão de que o lugar está sendo engolido pela natureza. Em vez de uma porta sólida, um portão simples de ferro forjado protegido por um trinco enferrujado cobre a entrada do mausoléu. O olhar de Ethan passa do porão e foca no mausoléu em si. Está escuro lá dentro, uma escuridão inquietante que lembra uma caverna, dentro da qual algo terrível o aguarda. Neste caso, ele já sabe que algo pavoroso é esse: pessoas mortas. Que legal, solta Billy, embora essa seja a última palavra que Ethan usaria para descrever o lugar. Misterioso? Sim. Assustador? Sem dúvida. Assustador o suficiente para fazê-lo querer dar meia volta com certeza. Billy, no entanto, dá um passo para mais perto do mausoléu. Quem está enterrado aí? Não sei, responde Ragesh. Por que você não vai lá dar uma olhada? Para surpresa de Ethan, Billy vai mesmo, arrastando os pés até o portão de ferro e espiando entre as barras. Não dá para ver, está muito escuro. Pergunte aos seus amigos fantasmas, zomba Ragesh. Eles não são meus amigos, esclarece Billy. Então acrescenta, ainda. Ethan sente de novo uma pontada de constrangimento pelo amigo. Billy é tão sincero e acredita tanto no que está dizendo que não consegue ver que os outros acham isso ridículo, sobretudo Ragesh, que se junta a Billy no portão. Ele ergue o trinco, que emite um rangido de enferrujado ao ser levantado da base. Ouve-se outro rangido quando Ragesh abre o portão, segurando-o entreaberto. Ele olha para Billy e sugere: talvez seja melhor você entrar. Não, exclama Ash. Billy, não faça isso. É rapidinho, insiste Ragesh, provocando. Vai levar só um segundo.
Por que você não entra? Pergunta Ashley, cruzando os braços e olhando para ele. Porque não sou eu quem está morrendo de vontade de fazer amizade com um fantasma. Eu entro, diz Billy, e se vira para Ethan, se ele for comigo. O estômago de Ethan vira de avesso. Com grades de ferro e grossas paredes de pedra, o mausoléu parece mais uma prisão do que um túmulo. Prescrustando a escuridão, em um pensamento perturbador lhe vem à mente. O portão está lá para não deixar ninguém entrar ou para não deixar quem está dentro sair? Não, responde Ethan. Ele percebe que os outros estão olhando para ele do mesmo jeito que olharam quando uma estrada o separava, Ethan de um lado e os demais do outro. Assim como naquele momento, o menino é tomado por uma palpável sensação de vergonha, como se ele de alguma forma os estivesse traindo, deixando-os na mão, principalmente Billy. Venha comigo, insiste Billy, vai ser divertido. Mas eu não quero. Ethan gostaria de ter falado de uma forma diferente, que o fizesse parecer sensato, até corajoso. Em vez disso, ele soa infantil e chorão, mais novo, até que Andy Barringer. Será que a gente não pode só ir para casa? Claro, responde Ragesh, depois que alguém ficar pelo menos 1 minuto dentro do mausoléu. Ele os desafia com um olhar, um desafio que Billy está disposto a aceitar. A única coisa que o impede é seu melhor amigo. Por favor, diz ele a Ethan. Até que é maneiro. Não é, retruca Ashley. É só porque o Ragesh desafia você a fazer algo não significa que você deva fazer. Mas eu quero. E eu não quero, afirma Ethan. Eu vou entrar, anuncia Russ, que havia ficado em silêncio esse tempo todo. Ele dá um grande passo à frente, as pernas franzinas, esticando-se para ficar ao lado de Billy. Já que Ethan está morrendo de medo, eu vou. Eu já disse que não estou com medo. Pelos olhares que lançam para Ethan, fica claro para Billy e Russ não acreditam nele. A expressão de Russ, tal qual a de Ragesh, é desafiadora, como quem diz, então prove. O olhar de Billy é mais complexo, revelando desânimo, um quê de decepção e sim, pena. Ao reparar nele, Ethan sente uma pontada de identificação. Ele já teve essa expressão estampada no rosto várias vezes, inclusive hoje, mas vê-la no rosto de outra pessoa é preocupante e o faz pensar seriamente. Billy está constrangido por ele. A vergonha queima as bochechas de Ethan e o frio em sua barriga piora. Não é assim que deveria ser. É Billy quem está sendo constrangedor com toda essa conversa sobre fantasmas. Dos dois, Ethan é o mais legal, o normal. Ou pelo menos era assim que ele pensava. Porém, quanto mais Billy olha para ele daquele jeito, mais Ethan começa a duvidar. Eu também vou, diz ele, esperando que não tenha demonstrado o tamanho de seu pavor. Antes que ele se junte aos demais, Ashley agarra seu braço. Você não precisa fazer isso, sussurra ela. Não liga para a pressão que os meninos estão fazendo. É tudo bobagem. É só idiotas aceitam essa merda. Eu quero fazer isso, afirma Ethan, desvencilhando-se do aperto dela e reforçando sua óbvia mentira. Ele se junta a Billy e Russ na entrada do mausoléu, cujo interior de perto continua tão escuro quanto de longe. Do breu emana um frio roçando o rosto de Ethan. Quando ele fecha os olhos, sente cheiro de terra, água e putrefação. Por aqui, galera, instrui Ragesh, enquanto tenta forçar mais a entrada. O portão se abre cerca de 60 centímetros antes que a idade e a ferrugem o emperrem e o impeçam de se mover nem 1 milímetro a mais. Apesar dos violentos puxões de Ragesh, ainda assim tem espaço suficiente para eles passarem, o que Billy faz exibindo um destemor que Ethan nunca tinha visto. Ele nem hesita antes de passar pelo portão e desaparecer mausoléu adentro. Logo atrás dele está Russ, que prossegue com um pouco mais de hesitação. Antes de entrar, ele se vira para ter certeza de que Ethan ainda está ali, de que está observando, de que não vai se acovardar. Maneiro, né? Comenta Russ, antes de entrar. Ethan não consegue concordar, tampouco consegue corresponder ao entusiasmo forçado de Russ. Ele só está indo para preservar sua amizade com Billy, que ficou instável de repente. Ainda assim, ele se detém no portão, nervoso, embora diga a si mesmo que não deveria estar. Nada que houver lá dentro pode machucá-lo. No entanto, a sensação é de que pode. A sensação é de que os mortos desconhecidos que descansam naquele lugar talvez não estejam tão mortos assim. Talvez sejam capazes de estender o braço e agarrar quem ousar invadir seu local de derradeiro descanso. Atrás do portão, Billy e Russ se movem pelo interior do mausoléu, esbarrando no ombro um do outro. Para algo que parecia tão grande visto por fora, é bem pequeno por dentro. Ethan sabe que todo aquele lugar foi ocupado pelos mortos, deixando pouco espaço para os vivos.
Antes de Ethan cogitar desistir e voltar, ele passa pelo portão, entra na escuridão do mausoléu. A princípio parece estar tudo bem. Estranho, mas tudo bem. Há um pouco de luz entrando pelo portão entreaberto. O ar, embora mofado e viciado, está dando para respirar. E o melhor de tudo, não há corpos de gente morta, pelo menos nenhuma à vista. Os mortos permanecem atrás das lajes de mármore nas paredes. 4 deles, conta Ethan, 2 de cada lado. Na luz fraca, ele consegue distinguir o nome do que está mais próximo da porta. Elsa Hawthorne, mãe amada. Ver essas palavras gravadas na laje e saber que um cadáver repousa logo atrás dela enche Ethan de uma forte sensação de pavor, assim como o fato de que mais corpos jazem atrás das outras 3 lajes, que Billy e Russ estão tentando ler com muito custo. Eles esbarram em Ethan ao andar, um lembrete de como o espaço é apertado, mais ou menos do mesmo tamanho do lavabo do primeiro andar de sua casa, que não é muito grande. Ele repara em outras coisas também. Na água acumulada no canto, suja e estagnada. Na última pétala de rosa seca que flutua sobre a poça como um barco à deriva. No cheiro que piora quanto mais ele adentra no local. Um misto nauseante de mofo e poeira. Na parede dos fundos, onde a luz que entra pelo portão não consegue alcançar, não há nada além de trevas ali. Para piorar a situação, um gemido angustiado surge atrás deles, atraindo a atenção de Ethan. Ele se vira, passando os olhos pelo chão de mármore, onde as sombras das barras do portão começam a se esticar. Atrás delas está Ragesh, banhado pelo sol, enquanto bate o portão. Com a força, o portão chacoalha e produz uma chuva de pedaços de ferrugem e partículas de ferro. O portão ainda treme quando Ragesh empurra o trinco para baixo, que atinge a base com um barulho abafado. Ele acabou de trancá-los lá dentro. Ethan avança até a entrada, agarra as barras e as empurra com força, alarmado ao constatar que não se movem nem um centímetro sequer. Em pânico, ele olha para fora e vê Ashley, apenas um pouco aliviada ao notar que ela já está cuidando da situação, perseguindo Ragesh. A expressão no rosto dela é de pura fúria. "Ei, seu idiota!" exclama ela. "Tente não ser um tremendo babaca pelo menos uma vez na vida. Estou só sacaneando eles um pouquinho. O que você acha de não fazer isso? Abra o portão." "Tá bem", responde Ragesh, bufando, aborrecido. Mas o portão não abre. Observam pelas barras. Ethan vê Ragesh mexer no trinco, e ele parece não conseguir levantá-lo. "Pare de brincadeira, Ragesh", ordena Ashley. "Não estou brincando." "Como assim?" "Porra, o que você acha?" berra Ragesh. "O trinco está emperrado." Billy e Russ amontoam-se em volta de Ethan, forçando o portão. O menino está longe de ser claustrofóbico. Ele adora ficar dentro de sua barraca, e quando Billy e ele brincam de esconde-esconde com Andy, sempre está disposto a se enfiar no esconderijo mais apertado. Mas o mausoléu, o porão emperrado e os 2 amigos o empurrando de ambos os lados são demais para Ethan. Uma leve onda de pânico toma conta dele, e a coisa que ele mais quer no mundo é ir embora, agora. Só que não há saída. Ashley se juntou a Ragesh na tentativa de desemperrar o trinco. Ambos os puxam para cima, empenhando tanta força nos braços que seus rostos ficam vermelhos. "Merda", pragueja Ashley. "Nem se mexe, o que a gente faz?" "Eu não sei", diz Ragesh, em pânico. "Bem, descubra." "Por que eu?" "Porque você é o babaca que acabou de prender 3 meninos dentro da porra de um mausoléu", rosna Ashley. Uma palavra dessa frase, prender, normalmente faria Ethan sentir uma descarga de pânico. No entanto, Ashley mal acaba de proferir a palavra quando Russ diz: "Eu não estou preso. Olha só." Movendo-se de lado, ele desliza por entre as barras com água passando num ralo. Um dos benefícios de ser magricela. Livre de mausoléu, ele se posiciona atrás de Ashley e Ragesh, enquanto eles avaliam o espaço entre uma barra e outra. Então fazem o mesmo com Ethan e Billy. "Vocês acham que consegue passar?" pergunta Ashley. "Talvez", responde Ethan, embora acredite que não. Ele é maior que Russ em todos os sentidos, e Billy é maior que ele. Não muito, centímetros, mas isso pode fazer toda a diferença. A gente pode tentar. Dessa vez, Ethan vai primeiro, aproximando-se de lado das barras. Ele desliza o ombro entre 2 delas, surpreso e aliviado ao descobrir que se encaixa sem dificuldade. O joelho também passa, com a perna torcida, de modo que os pés estejam virados para fora. As coisas ficam mais complicadas quando Ethan chega à metade. A combinação de peito, bunda e cabeça é volumosa demais, e ele se vê com meio corpo preso dentro do mausoléu e meio corpo fora dele. "Não entre em pânico", orienta Ashley. "Apenas vire a cabeça."
Ethan obedece, empurra o rosto entre as barras e estremece de dor quando o ferro áspero arranha suas orelhas, como se alguém as estivesse esfregando com umas esponjas de aço que sua mãe usa na pia da cozinha. Mas assim que elas passam pelas barras, o restante de sua cabeça fica livre. Agora ele precisa se preocupar apenas com os outros 2/3 de seu corpo. Fique o mais reto que conseguir, aconselha Russ. Ethan respira fundo e fica o mais reto e fino possível e desliza o restante do corpo para fora. Os outros aplaudem, todos menos Billy, que espia entre as barras como um cachorro no canil. Acho que eu não vou conseguir, diz ele. Claro que vai, garante Ethan. É só fazer o que eu fiz. Ele guia o amigo, começando com o ombro e o joelho, enquanto Billy empurra a cabeça entre as barras. Há um momento em que Ethan teme que ele realmente não vai conseguir. As orelhas de Billy ficam presas e as barras espremem sua cabeça. Billy continua avançando na marra, forçando a cabeça entre as barras, e agora suas orelhas esmagadas estão num tom muito vivo de vermelho. Você consegue, incentiva Ethan, quando Billy faz uma pausa. Agora é só puxar. Ele é interrompido por uma voz que vem do outro lado do terreno, tão estrondosa quanto um estampido de tiro de espingarda. Ei, vocês, crianças, não deveriam estar aqui. Ethan vira bruscamente e avista alguém ao longe, correndo. O sujeito parece uma autoridade, terno escuro, gravata, balançando quando ele corre, sapatos sociais pisando no cascalho. Merda! Exclama Ragesh. Corram! Ragesh sai em disparada, afastando as presas do mausoléu e voltando pelo caminho por onde vieram. Russ vai atrás, as canelas magras se movimentando. Em pânico, Ethan não sabe o que fazer, e o homem de terno continua gritando para que eles parem onde estão, ao mesmo tempo que seu corpo insiste que ele fuja. Então ele gira sem sair do lugar, como um brinquedo quebrado, e esbarra em Billy, que ainda está tentando se contorcer para sair do mausoléu. Seu corpo está inclinado agora, com as barras do portão no peito e nas costas. Ashley segura o braço de Ethan. Vamos, diz ela com puxão. Agarre o Billy. Ethan obedece, agarrando a mão do amigo e puxando com a mesma força de Ashley. A cada puxão brusco, parece que Billy só fica mais preso entre as barras estreitas, seus olhos arregalando-se, como se estivessem prestes a saltar das órbitas. Parem, sibila ele. Eu não consigo me mexer. É quando Ethan se dá conta da terrível situação. Eles estão em um lugar onde não deveriam estar de jeito nenhum. Os outros estão indo embora, ou já foram, e Billy está completamente preso. Capítulo 18. Por fora, pouca coisa mudou no mausoléu nos últimos 30 anos. A construção ainda repousa nas sombras das árvores, os galhos dos salgueiros gigantes caídos no telhado inclinado. A única diferença perceptível entre aquela época e agora é o grosso cadeado no portão, pendurado em correntes enroladas nas barras. Embora seja provavelmente por causa do que aconteceu 30 anos atrás, não consigo deixar de ter o mesmo pensamento que tive naquela ocasião. Todo esse esforço é para impedir que alguém entre ou que os mortos que jazem lá dentro escapem. A outra mudança óbvia nada tem a ver com o mausoléu. Mas comigo, agora, eu já não conseguiria mais passar por essas barras. Eu teria sorte se conseguisse passar uma das pernas. No entanto, há algo lá dentro que estou curioso para ver. Então me arrisco a sair da trilha e me aproximo do portão. Espiando entre as barras, noto uma novidade. A estreita caixa de granito no chão do mausoléu. Aponto a lanterna do celular para a escuridão e faço uma varredura pela pedra até localizar o nome entalhado nela. Ansa Hawthorne. Embora eu não esteja surpreso com o Sr. Hawthorne tenha escolhido descansar no terreno do Instituto por toda a eternidade, a simplicidade do túmulo me chama a atenção. O homem era podre de rico, e sua família gastou uma fortuna transformando esse pedaço de floresta de Nova Jersey em propriedade privada. No entanto, ele está enterrado dentro de uma urna de granito, despojada que nem registra os anos de seu nascimento e morte. A única outra inscrição que consigo ver é um epitáfio gravado alguns centímetros abaixo de seu nome. A morte é uma mera ilusão. Não tenho ideia do que isso significa. Que Ansa Hawthorne acreditava na vida após a morte? Ou que a morte não existia, aqueles que acreditam nela são tolos. Isso me faz pensar em Billy. Morto, mas também não. Eu me pergunto o que Ansa teria pensado a respeito disso. Deixo o mausoléu e sigo em frente, meus passos rápidos no caminho de cascalho. Depois de fazer outra curva e passar por um labirinto de sebes que já viu dias melhores, a mansão surge. A construção é grande e imponente.
em contraste com o gramado do ondulante. Ampla e irregular, não tem nenhum estilo arquitetônico específico, o que lhe confere um aspecto de edifício de outra época, como se tivesse saído de um filme. Além do tamanho, a característica mais marcante da mansão Hawthorne é a ausência de barulho. O lugar é silencioso. Os únicos sons que ouço são os meus passos, assustadoramente ruidosos em meio ao sossego geral. Por instinto, começo a andar na ponta dos pés, o que talvez nem seja necessário. Não vi nem ouvi sinais de que haja mais alguém por perto. Ainda assim, tento me aproximar da mansão da maneira mais discreta possível. Esgueiro-me até uma janela nos fundos, coloco as mãos em concha no vidro e observo lá dentro. Parece uma sala de estar com poltronas e um sofá de veludo em volta de uma mesa de centro baixa. Numa das paredes está pendurada uma tapeçaria, em outra há uma pintura imensa de paisagem. A sala parece estar vazia até que uma mulher surge do outro lado do vidro. Seja quem for, por favor, vá embora, pede ela com a voz trêmula. Assustado, dou um pulo para longe da janela, erguendo as mãos como um ladrão pego no meio de um roubo. Não é a impressão que quero passar. Deixo os braços caírem. Oi, desculpa, eu só queria dar uma olhada no espaço para eventos. Não tenho ideia de como a mentira me ocorreu tão rápido, mas graças a Deus me veio, pois a mulher se acalma um pouco. Ela aponta para a direita dela, minha esquerda. Olho para lá e vejo uma porta vermelha escondida na parte de trás do prédio. Eu assinto e vou até ela, alcançando a porta 30 segundos antes de a mulher abri-la. Parada na soleira, com um terninho lilás e exibindo um sorriso desconfiado, ela diz: Sinto muito, mas estamos fechados. Eu só queria dar uma olhadinha. Você tem horário marcado? Não. Achei o lugar na internet e fiquei com vontade de vir aqui e ver pessoalmente. A mulher observa minha aparência suada e desgrenhada. Como chegou aqui? Não há outros carros no estacionamento. Meu Uber me deixou no portão da entrada. Como a propriedade é cercada por um muro de pedra, estou bastante confiante em minha suposição de que há um portão na entrada. Não tenho tanta certeza de que o portão esteja aberto no momento. Ainda assim, a mulher exibe outro sorriso e replica: Bem, normalmente só mostramos a propriedade a pessoas que agendam com antecedência, mas, já que está aqui, acho que uma olhadinha não fará mal. Ela me conduz para dentro, até um corredor simples e estreito. Caminhando às pressas na minha frente, ela me olha de soslaio por cima do ombro em vários momentos. Meu nome é Lonette Jones, apresenta-se ela, da mesma forma que os policiais usam o nome completo das vítimas de sequestro em coletivas de imprensa para tentar humanizá-las aos olhos de seus sequestradores. Eu sou o Ethan, respondo, percebendo que é pouco tarde demais para provavelmente não deveria usar meu nome verdadeiro. Ethan Smith. Seu evento é um casamento ou uma festa privada? Casamento. Minto descaradamente. Talvez seja melhor você marcar um horário e voltar com sua noiva. Ela anda muito ocupada. Estremeço. Por que continuo falando? Mas se eu gostar do que vir aqui, com certeza marcarei um horário para vermos juntos. Bem, aqui está, anuncia Lonette, quando o corredor dá em um hall de entrada que lembra um pouco a mansão Downton Abbey. Há uma grandiosidade desgastada semelhante neste lugar, abarrotado até as vigas com mogno, veludo e brocados, retratos espaçados com rigorosa uniformidade adornam as paredes, pendurados acima das mesas nos cantos, enfeitadas com vasos de flores. Vigas de madeira se entrecruzam no teto alto, e a luz do sol entra pelos janelões. A área é dominada por uma escadaria que leva até o segundo andar. Abaixo dela, uma porta larga dá para o salão de baile. Tem um vislumbre do piso de parquete, de acabamento dourado e um lustre apagado que pende como uma teia de aranha enorme. Assim como o exterior da mansão, nada ali dentro tem um ar abertamente sinistro. É apenas uma avalanche de enfeites comprados como herança de família. A única estranheza está na forma da pintura gigante a óleo perto da porta da frente, o retrato de um jovem com terno escuro e olhar penetrante. Atrás dele, uma árvore retorcida de um lado e do outro, um obelisco de pedra. Enza Hawthorne, explica Lonette, com um suspiro quando me pego olhando para o quadro. Ele morava aqui. Eu me aproximo do retrato e noto que tanto a árvore quanto o obelisco têm uns sinais estranhos. Uma delas é claramente uma estrela, a outra se assemelha a um 8 deitado, que conheço como o símbolo do infinito. O restante, no entanto, não reconheço. O que estes símbolos significam?
Não faço ideia, só sei que as noivas odeiam essa pintura, mas não temos permissão para tirá-la daí. O Sr. Hawthorne estipulou isso em seu testamento. Voltando ao tour, Lonette vai até a porta do salão de baile. Temos um espaço versátil aqui, pode ser usado tanto para cerimônia quanto para festa, caso a cerimônia ocorra ao ar livre. O que tem lá em cima? Pergunto, me afastando da pintura e olhando para as escadas. Os clientes e os convidados não têm acesso ao segundo andar, mas permitimos que os casais tirem fotos nos degraus. Embora nada da mansão sugira que o Instituto Hawthorne funcionava aqui, que dirá as atividades exerciam, suspeito que ainda existam resquícios daquela época em algum lugar da casa, ou talvez eu esteja errado e não haja mais nada para ver, ou talvez tudo tenha sido relegado ao proibido segundo andar. Decido interrogar Lonette um pouquinho mais. Aqui não era uma escola? Era o Instituto Hawthorne. Qual era o foco da instituição? Lonette se surpreende com a pergunta, como se nunca tivesse sido questionada sobre isso. E pode ser que não tenha mesmo. Presumo que na maioria das visitas as pessoas estejam mais focadas nas comodidades, em vez de se importarem com o que o lugar era no passado. Eu realmente não sei. Apenas administro espaço para eventos há 2 anos, responde Lonette. Então acrescenta, sussurrando. Mas os boatos são que acontecia algum tipo de culto aqui. Tento não esboçar reação, mesmo que a palavra ocultismo esteja brilhando com um letreiro neon de bar na minha mente. A senhora acha que é verdade? Não. Lonette dá de ombros. Mas consigo entender por que as pessoas diriam isso. Ainda mais quem chegou a visitar o porão. Não foram apenas o terreno e a mansão que acabaram sendo doados ao condado. Os móveis também foram, e eles simplesmente enfiaram tudo no porão. É bem assustador, se você quer saber. De fato, quero saber. E por querer ou não, Lonette me disse exatamente onde procurar. Esqueça o segundo andar. Preciso dar um jeito de encontrar o acesso ao porão. Acho até que sei como chegar lá. Pela porta fechada, bem debaixo da escadaria principal. Enquanto penso em maneiras de entrar lá, deixo Lonette me guiar pelo restante do tour. Além do salão de baile, ela me mostra onde a noiva e o noivo e outros participantes da festa de casamento se arrumam. As instalações da cozinha que os buffets e os fornecedores utilizam e a sala de jantar, onde as festas podem ser realizadas caso usem o salão de baile para a cerimônia. A sala que espiei pela janela é onde fica o bar. Ao lado dela fica o que Lonette chama de sala de recuperação, uma pequena antecâmara onde os convidados que exageram um pouco na bebida podem descansar até recobrarem a sobriedade. Logo depois, estamos de volta ao hall de entrada, onde Lonette me entrega um cartão e recomenda que eu vote com a noiva, depois de marcar um horário. Posso usar o banheiro? Pergunto, que é o que eu deveria ter feito quando ela me pegou na janela e economizado nosso tempo. Lonette aponta para um corredorzinho logo depois da porta que presumo levar ao porão. É no fim do corredor, à esquerda. Caminho em direção ao corredor, ciente de que ela está observando cada movimento meu, fingindo estar confuso, eu me detenho na porta sob a escada. Mais adiante, orienta Lonette, em voz alta, antes que eu abra a porta. É à sua esquerda. Abro um sorriso tímido e vou até a porta do banheiro, andando tão devagar que Lonette desiste de assistir e se retira para o seu escritório. Aproveito para entrar em ação. Corro até a porta abaixo da escada, abro-a, entro me esgueirando e fecho sem fazer barulho. Passo um instante na escuridão completa, tateando em busca de um interruptor. Quando enfim o encontro, avisto degraus que levam ao que só pode ser um porão. Bingo! Ao pé da escada, eu me vejo uma câmara enorme com paredes de pedra entulhadas até o teto de móveis, caixotes e décadas de detritos. E está tudo disposto ao acaso. Cadeira em cima de mesa, prateleiras abarrotadas de objetos, caixas empilhadas em montanhas oscilantes. Uma camada grossa de poeira cobre tudo. Há também teias de aranha que ocupam os cantos. A sensação que tenho é a que acabei de entrar na loja de antiguidades mais mal assombrada do mundo. Pisando no meio das tralhas, sou atingido por uma corrente de ar frio que arrepia os pelos da minha nuca. Lonette tem razão. Este lugar é bem assustador. O que não ajuda é que metade dos móveis está coberta por panos escurecidos pela poeira e cujo aspecto se assemelha de uma maneira assustadora a formas humanas, não muito diferente das pessoas sombras no livro de Billy. Tento ignorá-los enquanto pego o celular no bolso e tiro algumas fotos, começando pela prateleira mais próxima. Fotografo a sacola de itens deixado ali, um busco de cerâmica
de frenologia, uma caixa incrustada com joias, um tabuleiro ou ija de madeira. Em seguida, abre uma das caixas ali perto, quase tossindo ao ser envolto por uma nuvem de poeira. Vasculho às pressas os livros dentro da caixa e vejo de tudo, desde enciclopédias com capas de couro até um suposto livro de feitiços. Abro a caixa seguinte e encontro mais livros, incluindo um exemplar antigo de Anatomia de Grey, uma edição de Walton ou A Vida nos Bosques de Toreal e uma surrada versão de A Casa dos Horrores. Como vasculhar caixa por caixa pode levar o dia todo, vou até um par de baús de madeira, lado a lado, dentro de ambos há pilhas de fotos emolduradas. Eu a pego rapidamente e começo a retirar as imagens das molduras, sem parar para prestar atenção no que elas retratam. A maioria parece ser de eventos antigos que acontecem nesta mansão. Grupos de homens velhos e brancos com ternos pretos olhando para a câmera. Plaquinhas folheadas de ouro na parte inferior das molduras me dizem o ano em que foram tiradas, começando em 1937 e terminando em 1998. Enquanto aponto meu celular para uma foto de 1993, um rosto se destaca dos demais. Uma adolescente pousando ao lado de um homem que parece ter quase 80 anos a mais. O cavalheiro mais velho é claramente Enza Hawthorne, e não apenas porque está vestido como o homem no retrato perto da porta da frente. Já vi muitas fotos de Enza, bem velhinho, e consigo reconhecê-lo. Também reconheço o adolescente ao lado dele, Johnny Chan. Embora eu saiba que ele trabalhou aqui como voluntário, vê-lo tão à vontade com Enza Hawthorne me faz soltar um suspiro de perplexidade, um som alto o suficiente para conseguir ouvir atrás da porta fechada, no topo da escada. Ele está aqui lá embaixo, ouço Lanette dizer lá de cima. Em seguida, 2 pares de passos nas escadas. Continuo clicando no botão da câmera do celular e rapidamente registro os retratos dos outros anos. Assim que tiro uma foto de uma imagem de 1998, Lanette entra no porão. Ragesh Patel está ao lado dela, e ele não parece nem um pouco feliz em me ver. Oi, Ethan, diz Ragesh, irritado. Você vai precisar vir comigo. Sexta-feira, 15 de julho de 1994, 14h48. Ethan continua puxando Billy, assim como Ashley continua puxando Ethan. Billy se sente esticar pelas duas forças, prestes a se partir ao meio. Vamos! Ethan tenta gritar para Billy, mas não sai nenhuma palavra. O menino está muito assustado, muito apavorado, muito distraído pelos sons de passos, pessoas correndo, algumas para longe do mausoléu, uma em direção a ele. Enquanto isso, Ashley continua puxando, com tanta força que a atração faz a mão de Ethan começar a escorregar da de Billy. O elo entre eles se rompe. Billy estica a mão para Ethan, seus dedos a centímetros do amigo. A distância aumenta quando Ashley começa a arrastar Ethan para longe do portão. Peraí, grita Ethan, sem saber se ela consegue ouvi-lo. Peraí. Ethan se desvencilham de Ashley e ela sai correndo, sem saber que Billy não pode se juntar a eles, que está preso, que está prestes a ser pego. Sumam daí, berra o homem, de terno. Agora a apenas uns 100 metros de distância. Tudo nele é grande. Ele é alto e muito robusto. Voltando-se para o mausoléu, Ethan vê Billy ainda se debatendo entre as barras. Em seguida olha para os outros, confirmando que estão fugindo ou, no caso de Ragesh, já se foram. Russ e Ashley estão bem adiante na trilha, saltando pela floresta como veados assustados. Ethan segue na direção oposta, voltando para o portão, querendo ajudar Billy. Ele precisa fazer isso. O homem de terno está mais perto agora, tão perto que Ethan consegue ver a raiva em seu rosto quando ele rosna. Eu disse ontem para você ficar longe daqui. Ao ouvir isso, Ethan trava, atordoado. Billy já esteve aqui antes, sem ele. O sentimento de traição que sentiu mais cedo volta com tudo, rugindo, 10 vezes mais intenso. Ele se pergunta por que Billy não lhe disse que já tinha visitado este lugar. Ele se pergunta o que mais Billy não lhe contou. Ele se pergunta se agora Billy e ele ainda são amigos de verdade. Ethan repassa os acontecimentos do dia em sua mente, a necessidade de Billy de se aventurar e explorar. Os outros se juntando ao grupo um por um. Ele na estrada, enquanto o amigo estava com Ragesh e Russ, ficando literalmente do lado deles. Por fim, este momento no qual ele constata que Billy os levou até a cachoeira e ao Instituto Hawthorne, embora tivessem sido avisados no dia anterior que não podia entrar ali.
E agora eles estão em apuros. Bem, Billy está. Ethan também estará se não correr. Ele dá um passo hesitante para trás quando se dá conta de toda a situação. Ele pode acabar se metendo numa enrascada, por algo que nem queria fazer, por algo que com toda sinceridade é culpa de Billy. Ethan não queria ver, não queria atravessar a estrada, nem passar furtivamente pelo muro, nem ver a cachoeira, e sem dúvida não queria entrar naquele mausoléu. Tudo isso era culpa de Billy. Ethan dá mais 2 passos para trás, aumentando a distância entre ele e o amigo, quando o homem de terno chega ao mausoléu. Caramba, o que você andou aprontando? Diz o sujeito, observando a situação de Billy. Depois disso, Ethan não vê mais nada, pois dá as costas para o mausoléu e fita a extensão de trilha à frente e as silhuetas de Ashley e Russ ao longe. Em seguida, sem pensar mais em nada, corre e se junta a eles, enquanto avança a toda pela trilha. Ethan ouve Billy implorar. Ethan, não me larga aqui, por favor, não me larga aqui.